Bom, vou começar a apresentação então sobre a análise dos sistemas construtivos de concreto pré-fabricados e moldados em loco. Esse trabalho é da matéria de construção civil 1. Os alunos que estão responsáveis é o Gabriel e o Jefferson. Eu fiz esse, esse exercício que é o módulo B e o Jefferson fez o exercício que é o módulo A. Aí são o nosso GRR, nós somos de 2018, então aqui estamos para apresentar esse trabalho aqui, que é a análise dos sistemas construtivos de concreto pré-fabricados e moldados em loco. Em loco é o quê? Feito a próprio punho, feito realizando em loco. Bom, introdução, o que que é? O avanço tecnológico mundial vem crescendo de forma avassaladora num período de décadas e traz consigo inúmeras modificações responsáveis por um maior desenvolvimento de setores econômicos e industriais, proporcionando diminuição de custos, otimização de tempo e racionalização de recursos nos processos produtivos. O Brasil é impactado pelas novas tecnologias, porém, um grau menor se comparado aos países desenvolvidos, principalmente se tratando do setor da construção civil, cujo desenvolvimento e propagação de novas técnicas construtivas, como os modelos pré-fabricados, têm sido lento e pouco incentivados pelo governo. Dentre os sistemas construtivos que surgiram para atender às diferentes necessidades de mercado, destaca-se a utilização de painéis de concretos que podem possuir função estrutural de vedação como elemento dos sistemas pré-fabricados e moldados em loco. A indústria de construção civil é apontada como termômetro do desenvolvimento econômico do país, pois envolve as indústrias que fabricam os materiais, a geração de empregos no setor da empreitada e o comércio dos materiais usados na construção. Portanto, evidencia-se que a construção civil tem sofrido impactos na crise econômica que assola o Brasil, e aumenta-se a preocupação em entregar moradias mais econômicas para atender às condições dos consumos que também são prejudicados pela crise. Para isso, o uso de novas técnicas de construção trazem resultados nessa perspectiva da economia, de tempos e recursos. Uma pesquisa divulgada em novembro de 2017 pelo IBGE revela que 50% dos brasileiros recebem por mês 15% menos que o salário mínimo, que atualmente está em 954. Fica claro que essas pessoas não têm condições de adquirir uma casa própria, e muitas delas residem em habitações precárias. Sendo assim, o uso dessas técnicas não só trariam benefícios e inovações do setor imobiliário, mas possibilitaria o aumento de produtividade e, se for o interesse do governo, aumentaria a quantidade de construções de residências em programas de governo como Minha Casa e Minha Vida, permitindo que famílias de baixa renda adquiram suas casas. O uso de sistemas construtivos de concreto pré-fabricados e moldados em loco são uma dessas técnicas que se diferenciam das convencionais, principalmente em redução de tempo para a conclusão do projeto e diminuição de mão de obra, consequentemente reduzindo os custos. Portanto, através de uma revisão bibliográfica visando diferenciar as características desses novos sistemas, poderá definir suas vantagens nas construções habitacionais, e quais necessidades esses modelos construtivos atendem. E esses foram os objetivos desse trabalho, bem como a busca pelo entendimento das vantagens anunciadas e o porquê desses sistemas não serem amplamente difundidos. Análise históricas das técnicas construtivas pré-moldadas. Primeiramente, é preciso diferenciar essas técnicas que se utilizam de elementos pré-moldados, pré-fabricados e moldados em loco. Esses termos são comumente e erroneamente usados como sinônimo, segundo a NBR 9062. Os elementos pré-moldados são aqueles que foram moldados previamente fora do local de utilização definitiva da construtora. Apresentam um controle de qualidade menos rigoroso se comparado aos elementos pré-fabricados. Esses, por sua vez, são os pré-moldados executivos de forma industrial em instalações permanentes de empresas destinadas para este fim, utilizando-se de mão de obra treinada e especializada, produzidos como auxílio de máquinas e materiais que racionalizam e qualificam o processo. Diferentemente da definição anterior, os elementos moldados em loco são moldados no local de utilização definitiva da estrutura. Não há definido um momento histórico único que possa atribuir a criação e desenvolvimento dos sistemas pré-fabricados. De forma mais notadamente, verificou-se que o uso deles no período da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, devido à devastação causada pela guerra, onde necessitava-se de uma rápida reconstrução, e para executar construções em larga escala, num curto prazo, foi transferido a operações que ocorriam no canteiro de obra,
para a indústria a fim de racionalizar não só o tempo, mas os materiais e a mão de obra qualificada que estava escassa. Nesse período, então, houve uma disseminação da técnica construtiva, se utilizando do concreto pré-fabricado. Verificou-se que desse sistema, não somente em virtude da situação pós-guerra, mas principalmente devido ao ambiente industrial, permitir uma situação mais estável e controlada de fabricação, tendo em vista que o canteiro de obra está sujeito a intempéries, períodos longos de chuva, dependendo do local e da estação do ano em que se compromete o andamento da obra, já utilizando os elementos pré-fabricados de concreto, as operações em situ seriam rápidas para execução apenas a montagem. Os pré-fabricados vivenciaram dois ciclos de produção, o primeiro sendo em 1950 e o a 1980, no pós-guerra, como foi retratado acima. Chamado de ciclo fechado, em que os elementos pré-fabricados e seus componentes advinham de um mesmo fornecedor, esse ciclo foi marcado por uma uniformidade arquitetônica, uso de elementos pesados, falta de flexibilidade e surgimento de muitas patologias nos elementos utilizados devido à falta de um controle mais rígido no estudo do desempenho desse sistema construtivo. O que é plausível dado o fato que ainda a tecnologia é recente, mas que devido às suas falhas na época ocasionaram problemas, inclusive acidentes com edifícios, provocando uma rejeição social, o que possibilitou uma renovação desse sistema para sua segunda fase de produção. O segundo seria o ciclo aberto, após 1980, onde ocorreu uma padronização dos elementos utilizados. Isso significa que poderiam ter várias fabricantes para atender o mercado produzindo componentes compatíveis e não mais somente atendendo às necessidades exclusivas de uma única empresa. Existe ainda um terceiro ciclo, que é o flexibilizado, podendo ser entendido até como uma mistura entre outros dois, caracterizado por atender às demandas na construção que se atualizaram em busca de projetos multifuncionais, com alto grau de especialização, com acabamentos de alta qualidade nos elementos pré-moldados. As técnicas construtivas em questão apresentam como principal atrativo a economia de tempo, o que logicamente foi um dos maiores precursores para o desenvolvimento delas na Europa no período da Segunda Guerra Mundial. O intuito é a reconstrução rápida em outros países, como o Brasil, que não sofrem consequência dessa guerra, o enredo dos pré-fabricados bem diferentes. Até que a década de 60 houveram experiências esporádicas do uso desses sistemas construtivos, mas nada substancial que indicasse uma evolução gradativa. Após os anos de 1960, iniciou uma preocupação em investir na industrialização no setor da construção, devido a um mercado aquecido e em expansão. Entretanto, em 1966, devido ao alto déficit habitacional causado pelo aumento demasiado da população urbana, o governo então criou o Banco Nacional de Habilitação BNH, que no início da atuação adotou uma política de desenvolvimento ao pré-fabricado no setor da habitação, na expectativa de incentivar o emprego maciço de mão de obra não qualificada do canteiro. Até hoje, o fato do Brasil ser um país de proporção continental, com grande população, impede o avanço tecnológico em todos os setores econômicos, e principalmente no setor de construção civil, pois o país não comportaria uma parcela significativa da população de mão de obra não qualificada, desempregada por perder seu lugar para uma mão de obra especializada, que é recrutada em um menor número devido à redução do recurso humano em se tratando de avanços tecnológicos. Entretanto, o BNH, em meados da década de 70 até 80, em busca de atender às camadas de menor poder aquisitivo, optou por estimar de forma pouco substancial a introdução de tecnologias como o uso de pré-fabricados de concreto, por exemplo. Contudo, algumas edificações executadas em detrimento desse apoio passaram pelos mesmos problemas que as edificações da Europa em seu ciclo fechado. Edifícios com muitos problemas patológicos chegaram a ser demolidos por inviabilidade de manutenção. O motivo foi o uso do material inadequado na confecção dos painéis, a execução extremamente deficiente das peças estruturais dos edifícios e a corrosão generalizada das armaduras dos elementos estruturais, fatores esses que culminaram na extinção desses sistemas construtivos por cerca de uma década, retornando em 1990.
devido ao desenvolvimento e crescimento urbano da cidade de São Paulo. Desse período em diante, a pré-fabricação no Brasil vem evoluindo. A criação de normas pela ABNT que regulamentam o uso adequado dessas técnicas propiciou mais segurança e confiabilidade para esses sistemas construtivos. São exemplos da NBR 9062, projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado, criada em 1985. A NBR 6055, parede de concreto moldado no local para construção de edificações, aprovada em 2012. Mas há muito que se inovar e pesquisar nesta área ainda. O uso do concreto como material de construção. Nos primórdios, as rochas eram utilizadas pelo homem para diversos fins, entre eles como material para construir habitações. Entretanto, apesar de ser vantajoso por sua solidez e durabilidade, impunha certas limitações nas construções, por suas formas já estarem prontas naturalmente, permitindo uma trabalhabilidade com restrições e exigindo um esforço para transportá-lo da jazida para o local de utilização. Devido às propriedades e usos semelhantes, o concreto é tido como uma rocha artificial. A maior diferença e vantagem em detrimento da rocha natural é sua capacidade de ser moldado da maneira e o local que seria. O concreto surgiu como uma evolução do conhecimento humano, ao quesito de descobrimento de diferentes materiais construtivos e seus usos. Esses podem ter origens naturais, artificiais e combinados. O concreto apresenta em sua composição a mistura do aglomerante cimento Portland, agregado miúdo, areia, agregado graúdo, pedra ou brita e água, podendo ainda conter aditivos e adições minerais. A sua existência possibilitou uma infinidade de opções e suas mais variadas formas e tamanhos para edificações. Consolidou-se no mercado da construção civil como um elemento quase indispensável. Sua característica de alta resistência à água é um diferencial ao ser comprado a madeira e aço, por exemplo, cumprindo satisfatoriamente funções estruturais e de vedação. Alguns dos tipos de concreto são o concreto simples, formado somente pela mistura dos seus componentes, o concreto armado, em que sua armadura de aço fica envoltada pelo concreto, e o concreto protendido, também possui armadura de aço em seu interior, mas a estrutura metálica é submetida a um esforço de tração. Um pré-alongamento assim de concreto é dito protendido, e o concreto autoadensável obtido pela ação de aditivos superplastificantes que proporcionam maior facilidade de bombeamento. O uso do concreto como material na construção. A colocação de uma estrutura de aço no concreto tem o objetivo de associar propriedades de ambos os materiais, a fim de adquirir uma melhor resistência aos esforços que vão ser submetidos nas edificações. O concreto tem alta resistência à compressão, mas apenas cerca de 10% da resistência à tração, e a armadura de aço tem alta resistência à tração. Outro fator benéfico que é o concreto que protege o aço da oxidação, garantindo a durabilidade da estrutura. Essa junção só é possível pela aderência existente entre os dois materiais e os coeficientes de dilatação térmica do aço e do concreto serem praticamente iguais. O concreto autoadensável apresenta em sua composição um aditivo superplastificante e, às vezes, um modificador de viscosidade, combinando com um elevado teor de finos, podendo ser reativos que garantem alta fluidez e estabilidade durante a concretagem. Devido a essas características, ele vem sendo cada vez mais empregado nos setores pré-moldados, pré-fabricados e moldados em loco, pois preenche bem os espaços nas formas e vale salientar que pode ser associado ao uso das estruturas metálicas também. As características que os diferenciam são os fatores de escolha para determinar quais os tipos de concreto vão ser usados na obra e qual a proporção dos componentes da sua mistura, chamando de traço, podendo variar dependendo da sua função no projeto. Isso vale para os setores pré-fabricados, pré-moldados e moldados em loco. E para esses casos, o concreto tem especificações em seus elementos, a começar pelo cimento utilizado estes, tem as suas variações de acordo com os tipos e proporção dos aditivos misturados aí. Escória granulada, de alto forno, material pozolônico e material carbonático, e sua classe de resistência à compressão. Existem algumas normas para os agregados, que é NBR 7211 de 2009, que é o agregado para concreto, e algumas outras. Sistema construtivo pré-fabricados.
Sistemas construtivos pré-fabricados de concreto. Esse sistema construtivo faz uso de elementos pré-fabricados de concreto, que atualmente podem ser diversos pilares, vigas, lajes, painéis, portantes, verticais, possuindo ação estrutural ou de vedação, células encaixantes de concreto pré-moldado, entre outros. O projeto vai determinar se será usado apenas algum elemento para atender uma necessidade específica da obra, ou ainda combinar as opções de pré-moldado, sendo possível atualmente fazer edificações inteiras, apenas utilizando esse sistema construtivo. Essa tomada de decisão para o projeto deve ser baseada nas possibilidades, vantagens, restrições, produções, transportes e montagem dos elementos, em um trabalho conjunto entre engenheiro, arquiteto, projetista, técnico e cliente. A forma mais efetiva de industrializar o setor da construção civil é transferir o trabalho realizado nos canteiros para fábricas permanentes e modernas. A produção numa fábrica possibilita processos de produção mais eficientes e racionais. Trabalhadores especializados em repetição de tarefas, controle de qualidade, etc. A competitividade e a sociedade estão forçando a indústria da construção a se atualizar constantemente, melhorando sua eficiência e a condição de trabalho através do desenvolvimento e inovação tecnológica de seus novos sistemas e processos construtivos. Desta forma, a automação vem sendo gradativamente implementada. Existem exemplos bem-sucedidos de automação no preparo de armadura, execução e montagem de formas, preparo e lançamento do concreto, acabamentos do concreto arquitetônico, entre outros. Outras operações na pré-fabricação também são passíveis da implementação da automação. Sistemas estruturais em esqueletos de sistemas aportificados. Esses sistemas fazem uso dos elementos lineares, como os vigas e pilares, que se combinam para formar o esqueleto da estrutura, como mostra a figura, e propiciam uma grande flexibilidade para edificação, variando em tamanho e formatos de montagem, dando suporte estrutural necessário em casos que se dispensa o uso de paredes em seu interior, como estacionamentos ou para postos em que a arquitetura pode trazer novas possibilidades para a vedação e dos espaços interiores, já que a função estrutural atua independente. São aplicados ainda em construções de grande porte que tenham grandes vãos, conforme a figura 2, como shopping centers e centros esportivos. Na figura 2 ali, ó, mostra de como que ela é feita, na figura 1, os pré-moldados. Fachadas de concreto pré-fabricados, geralmente usadas em conjunto com a estrutura em esqueleto apresentada anteriormente, sendo de concreto simples apenas com a finalidade de vedação e decorativa. Ainda pode ser feita com um concreto armado ou protegido, adquirindo a finalidade estrutural e dispensando outros elementos estruturais, como os pilares nas bordas, como mostra na figura 3. E é possível ver a construção de uma edificação que utiliza placas de fachadas de concreto. Sistemas celulares. Esse sistema é composto por unidades celulares de concreto pré-fabricados e montados na indústria. É possível fazer uma edificação utilizando-se a combinação dessas células, encaixando-se os cômodos e, entretanto, isso limita a arquitetura do projeto e lida também com a dificuldade no transporte dessas células. Em grande quantidade, cujo tamanho é considerável, portanto, geralmente são usadas as células individuais para algumas partes das construções, cômodos como banheiro, conforme a figura 4. Cozinhas, garagens, tornando-se uma opção válida devido à rapidez no sistema. Sistema de painéis pré-fabricados de concreto. Os painéis pré-fabricados de concreto são muito versáteis, podendo ser utilizados em construções de diferentes portes e principalmente assumindo duas funções diferencial, estrutural, com uso de concreto armado e nesse caso dispensa o uso de pilares e vigas, e de vedação com o uso de concreto simples. É um sistema que atende com muita eficiência construções do tipo residencial, unifamiliares, térreas, sobrados e edifícios multifamiliares, de até 4 pavimentos, com portes pequenos e médios cujo painel estrutural de concreto não apresenta dificuldades em suportar os carregamentos requisitados nesse tipo de obra, e quando associado a painéis de vedação, tem-se uma construção apenas de montagem. Tendo em vista que os painéis já vêm prontos pré-fabricados, elas apresentam uma superfície lisa, que já está pronta para receber pintura ou papel de parede, e para melhor acabamento das peças moldadas, faz-se uso de aditivo anti-espumante no concreto, evitando bolhas na superfície do elemento.
O uso desses painéis como parede está limitado à classe de agressividade 1, 2 e 3, onde nas classes de agressividade ambiental 1 e 2 emprega-se o concreto C25, ou seja, resistência de 25 MPa. Na classe de agressividade 3, utiliza-se concreto C30, com resistência de 30 MPa. O processo produtivo inicia-se pela moldagem. Os painéis seguem as especificações do projeto arquitetônico, como existem variedades de obra para a obra. Ocorre que algumas fábricas já possuem setores que constroem seus próprios moldes. Para se adequar à necessidade de mercado, existem também os moldes padrões para pequenas habitações. Mas, independente do tipo de forma, segue-se um procedimento comum. Então, continuando sobre sistemas, na preparação das formas metálicas, faz-se a limpeza e aplicações do desmolde. As formas são desmontáveis, fechadas lateralmente através de ganchos de travamento, formando o espaço em que será colocado os eletrodutos, a caixa de elétrica, tubulações de água fria e a estrutura metálica do concreto armado, com auxílio de espaçadores a fim de não permitir que ela encoste na forma em seguida. Faz seu preenchimento com concreto. Atualmente, ele é usado com aditivos plastificantes, dito concreto autoadensável, que preenche a forma de madeira mais satisfatórias, e também anti-espumante para melhorar o acabamento da peça quando pronta. Entretanto, isso não é uma obrigatoriedade normativa, sendo opcional da empresa, dependendo do tipo do molde, ele é um montante vertical, como mostrado na figura 6, para posteriormente fazer a colocação do material citado acima. Mostra-se outro tipo de molde e observa-se uma estrutura metálica deitada, com os ganchos de travamento na lateral para receber as placas onde determinarão a largura do painel. Formando o molde aberto, é depositado o material e em seguida faz-se o fechamento da parte superior com outra chapa metálica. Para facilitar o transporte, elas possuem um gancho de ferramentas de ferragem que fica exposto nas extremidades da parede da placa, indicando por seta usando por serem içados e apresentam um equipamento que é futuro içamento da peça. Nesses sistemas construtivos, as vedações de concreto armado, que possuem também uma função estrutural, são moldadas em locos, que caracteriza sua principal diferença entre o sistema pré-fabricado, pois o concreto será moldado no local definitivo de utilização, através do auxílio de formas colocadas de maneira temporária para o preenchimento do concreto. O uso desse concreto é mais leve, contribui para um reduzido peso das estruturas. Sendo assim, a fundação para esse sistema pode ser do tipo radier, devido a esse peso reduzido, e também para oferecer uma base de trabalho apropriada para ações das pesquisas de montantes das formas e instalações, além de já deixar perfeitamente posicionadas as instalações de entrada e saída pelos pisos, tais como as paredes de esgoto. Entretanto, a fundação pode variar no local da implantação da obra. Após a escolha e implantação, a fundação inicia-se o processo produtivo desse sistema construtivo. As vantagens e desvantagens. O sistema construtivo apresenta vantagens e desvantagens semelhantes citadas no quadro 1. Por apresentarem a mesma composição do concreto e pouca variação no processo produtivo, suas diferenças ficam por conta do modo de execução, que serão escolhidos pelo engenheiro a depender das condições da obra, possibilidade de transporte das peças, presenças ou não de empresas que fornecem os produtos e serviços para o processo produtivo dos painéis de concreto, fatores que serão analisados na escolha entre os painéis pré-fabricados ou moldados em loco. Aqui temos algumas vantagens, que é a maior organização e limpeza, redução do número de atividades realizadas no canteiro, facilidade no controle e menor desperdício, eliminação ou diminuição de algumas atividades e redução do prazo e de custo. As desvantagens: dependência dos profissionais habilitados em todos os níveis, instalações elétricas e hidráulicas definidas e colocadas no processo de fabricação da estrutura, alto consumo de concreto e necessidade de um concreto com alto desempenho, custos com transportes pode inviabilizar a escolha pelos sistemas construtivos e poucas indústrias nesse setor que atendem todo o território. Aqui nós temos a consideração finais, que a indústria da construção civil em todo o mundo, assim como os demais setores, buscam modernizar-se, implementar novas tecnologias, inovar-se em técnicas e materiais. Por meio desse trabalho, foi possível entender sobre os sistemas construtivos pré-fabricados e moldados em loco. Uma tendência de industrialização da construção
Compreender acerca do concreto como material da construção utilizado nesse sistema sobre o processo de produção de ambos, vantagens e desvantagens na escolha para a execução da obra. A demanda da engenharia é obter recursos da forma mais eficiente possível, otimizando o tempo, racionalizando os recursos, consequentemente reduzindo os custos para o consumindo. Ao analisar os sistemas construtivos em questão, eles mostram uma excelente opção para atender essa demanda, uma alternativa evoluída para a construção em alvenaria convencional, salientando-se para habitações sociais, caracterizadas por pequenas estruturas em projetos bem estabelecidos, tendo em vista que são feitas de forma repetida, que por serem feitas em grande quantidade, o fator por tempo de execução torna-se primordial. Portanto, elas são uma adequada indicação, apresentam ainda uma versatilidade para seus usos, podendo não somente ser o único método construtivo de uma edificação, mas sim vir a complementar algum outro, visando um melhor custo para benefício da individualidade das obras. No Brasil tem sido uma dificuldade na exposição desses sistemas construtivos, pois existe uma cultura das empresas na construção brasileiras em se usar a alvenaria tradicional. Uma das causas para isso pode ser o fato de ter uma grande demanda de empregos com pouca ou nenhuma especialização, e que encontram nesse setor de construção uma oportunidade de geração de empregos em massa para essas pessoas. Entretanto, a solução para um país desenvolver-se não é estagnar-se para atender uma população com baixo grau de educação, e sim investir em educação para especializar essas pessoas. Além disso, verifica-se no processo de produção desses sistemas a necessidade presente de indústrias, empresas de construção que forneçam os serviços de produtos especializados. E como foi dito, esse não é um setor priorizado no cenário construtivo do país. Sendo assim, algumas localidades sequer têm oportunidade de usufruir esses sistemas e da industrialização da construção civil, e de forma geral, dificultando mais ainda sua propagação às análises feitas de forma qualitativa, cabendo a possibilidade de uma futura continuação do trabalho para se fazer uma comparação quantitativa referente aos custos de se empregar um sistema de concreto pré-fabricado ou modado em loco, em detrimento da alvenaria tradicional. Esse foi o trabalho e agradeço a oportunidade.